Sidney Caria. Hoje aprendi que é Caria e não Cária. Sim, Olha Caria. como eu era ignorante, cara. Meu Deus do céu. Não. Isso é, por isso que eu vivo corrigindo, porque todo mundo fala Cária. Lucas Luciano. E aí, tudo bom? jovem, beleza? Beleza. Maracujá. Maracujá. Maracujá Companhia de Arte, é isso? Não, Laboratório. Hã? Maracujá Laboratório de Artes. Laboratório de Artes. Por que Exatamente. Maracujá? Então, na verdade, até a palavra laboratório acabou sendo anexada por causa do maracujá. Do maracujá. E por causa de uma característica mesmo das pessoas, de nós todos que trabalhamos ali. Eu sempre tive uma admiração muito grande pela flor do maracujá. A flor do maracujá. Desde criança. Assim, Tem eu até achava... música sobre isso. Tem, a flor né? do maracujá. E ela tem um aspecto que para mim é extraterrestre, assim. Eu nunca vi flor com tantas informações. Assim. E desde criança que ela me instigava, acabou acontecendo, assim. Aí, nesses últimos 10 anos, eu tinha um pé de maracujá, onde ficava a nossa oficina de trabalho, nosso ateliê. E ele impregnado, assim, a gente querendo definir essa história, vamos montar um grupo, maracujá. Maracujá lá, veio naturalmente. Eu olho para aquela flor, eu vejo um laboratório mesmo de arte. Ecossistema, né? Um ecossistema. E aí a gente tem essa coisa de querer misturar história, formas de contar a história, né? Porque eu tenho uma formação, eu vim... Bom, depois que eu me formei em artes cênicas, eu comecei a trabalhar num grupo aqui de São Paulo chamado XPTO. XPTO. Muito importante, muito antigo. Nossa, né? legal. E isso foi em 85. Aliás, 86, desculpa. Eu vim para São Paulo em 85 e 86. Você é da onde? De Campinas. Campinas. Eu fiz um curso lá do Conservatório Carlos Gomes, de Campinas. Aí quando eu vim para São Paulo, eu conheci esse grupo, foi uma sorte, assim, um destino. Uma linguagem completamente... Quando eu vi aquilo, eles misturando o ator com bonecos, contracenando com bonecos, com cenografia que se move, que se transforma, uma luz diferente, magia. Naquela época, principalmente 86, era muito inusitado. E aí eu falei, putz, eu cheguei onde eu queria. Aí foi tanta sorte que eu acabei conhecendo algumas pessoas do grupo e eles estavam precisando de uma pessoa e eu estava tão assim, falei, qualquer coisa. Eu barro o chão, faço café. E foi lindo. Aí eu fiquei 15 anos no XPTO. E essa coisa de misturar, de aprender a lidar com a matéria do teatro, a matéria mesmo, tipo, que tipo de cola eu uso para tal coisa, para espuma, para madeira, para tudo de ateliê, fui ali que eu fui me fazendo, cenografia. Se formando. Além daquela coisa do ator, eu acabei me transformando em cenógrafo, figurinista, bonequeiro. Hoje eu faço um pouco de tudo isso. E eu trouxe isso para o meu grupo. Né? Aí tá o Lucas Luciano, por exemplo. Exatamente. Eu sou um fruto do maracujá também. Fruto do maracujá, uma flor do maracujá. Assim como o Sidney teve a ligação dele com o XPTO, ali no Maracujá, todo aquele ecossistema que ficava pulsando ali, vários grupos de São Paulo, Pia Fraus, Barracão Cultural, Lipadeju, Cia da Tribo, todo mundo vinha ali beber ali do nosso suco ali. A gente fazia vários objetos, cenográficos, adereços, figurinos, projetando cenários durante muito tempo para vários grupos aqui. É a coisa mais gostosa que tem, esse fazer tudo. Não é? Esse fazer exatamente. tudo do teatro é muito legal, né? De você pegar e bilheteria, iluminação, e tudo, pintar, né? e colar, dizem montar. que a necessidade é a mãe da criatividade, né? Eu cada vez acredito mais nisso, porque realmente assim, o teatro é artesanal, né? Ele vive de um orçamento sempre baixo, assim, não dá nem para comparar com o cinema, com outras artes, assim. Então, assim, o artista ele tem que... Mas a parte essa necessidade tem essa coisa do instigante também, né? De você saber como fazer, descobrir uma forma de fazer. Coisa leva a outra, né? Claro. Isso que eu falo não é nem assim, poxa, eu fui obrigado. Sou obrigado. É um prazer, né? Legal. Me abriu leques, assim, incríveis na minha vida mesmo. Amplia. Agora, você se dedicaram durante muito tempo ao teatro infantil. Sim. Ainda se dedicam, né? Imagino. Sim, ainda sim. Teatro infantil, teatro para jovens. E esse novo espetáculo que a gente vai falar daqui a pouco. Que é o Spons, Puffs, Pand. É o nosso primeiro para adultos. Ele já chegou na porrada.
Mas isso que o Lucas falou, os nossos primeiros 4 anos de existência foi sem fazer nenhum espetáculo nosso. Foi realmente fazendo direção de arte para um grupo, bonecos para outro, cenário para o outro, figurino para o outro. Isso acabou reforçando a nossa linguagem ali. Além do Lucas criando o seu próprio linguagem. E aí o nosso espetáculo acabou nascendo com todas essas misturas. O Rabisco, que foi o primeiro. A gente criava um boneco. Nossa, eu lembro do Rabisco, Bárbara. Muito show. O cachorro. Exatamente. As câmeras ao vivo. Cinema ao vivo. Sofisticado pra caramba aquilo. Foi, super elogiado. Premiado também. O nosso primeiro por causa disso, dessa experiência ampla, assim. Foi bacana. Vamos falar do Spoff Spend, senão não dá tempo? Já começou hoje. Então, esse que nome é esse, cara? Spoff Spend, você vai ter que explicar. Vamos explicar. Tá em destaque lá, olha. Quem for esperto já vai Spawn, sacar. Você viu que ele até teve a sensibilidade de mudar as cores aqui, porque isso aqui já explica o que é Spawn. SP on, ligado. Né? SP on. SP off, desligado. SP end. Acabou. Final. Então, assim, na verdade é uma mensagem simbólica já no texto sobre alguma possível situação que já remete a isso. Já conta aqui, São Paulo on, São Paulo off, São Paulo end. Começo, liga, desliga, acaba. Liga, desliga, acaba. Tá. E aí Apocalipse de São Paulo. Meio apocalíptico, né? Uma coisa, meio apocalíptico. Bom, aí a nossa temática gira em torno da vida dos mendigos. E moradores também, de rua. Moradores de rua. E como metáfora de que, na minha cabeça, quando eu comecei a escrever o texto, eu pensei assim, somos todos mendigos. Independente do grau e da situação social, do quanto tem de dinheiro no bolso. A gente vive cada vez mais no planeta uma situação de mendicância, assim, porque eu sei que parece um pensamento muito negativo, não é. Eu estou aqui na batalha pelo positivo sempre. Mas fazendo uma análise assim metafórica, meio poética e tudo mais, eu parti um pouquinho desse pensamento. E comecei a escrever a história desse grupo de mendigos que vive embaixo da ponte. Vive ali, debaixo das estações de exploração, aqui em São Paulo, as castas. Provavelmente central, alguma coisa. Exatamente, como a característica da maioria das grandes metrópoles, né? E foi. Só que assim, eu queria contar uma história que também abrangesse um pouco, que continuasse a nossa pesquisa, que permitisse continuar a nossa pesquisa. Então, eu fui escrevendo o texto pensando em duas coisas. Primeiro, nessa inspiração para escrever e tudo mais, mas inspiração também depende de muita dedicação, pensamento, pesquisa, né? Você quer falar sobre o assunto, você tem que ter alguma... Tem que ir atrás, né? E aí, e satisfazer um pouquinho as necessidades dos atores do grupo, desafiá-los como atores. Então, pensar o que eu faço para o Lucas se ferrar, para trabalhar pra caramba e chegar lá. O que eu escrevo para Camila. Instigar mesmo, né? Mas esse é o trabalho do Maracujá, porque a gente do teatro vive... Exatamente, mas a gente vive teatro assim, desde a hora que acorda até a hora que... Continua acordado e acordado e acordado. E isso é uma provocação, porque o lugar que a gente vive, né, São Paulo, e todo esse cenário que grita pro artista, né, que joga um holofote nessas coisas feias. O artista quer ver o quê? Quer ver belo. Então, isso acho que foi uma provocação mesmo. E aí trazer essa camada, né? Porque nessa história do grupo de mendigos, de repente, ela é interrompida por entra uma equipe de cinema, quer dizer, no teatro você faz isso, né, com uma linguagem, com um truque dramatúrgico, porque na verdade é o mesmo elenco, que entra em cena, eles entram em cenas com os mesmos nomes. O que vão fazer esse grupo? Eles vão fazer um filme sobre mendigos. Vão fazer um filme sobre mendigos. Exatamente. Então, aí é que começa a entrar um pouquinho... O que é isso agora? E eles têm os mesmos nomes. Tem uma camada nova. Tem um mendigo que se chama Sócrates, que sou eu. O mendigo que ele faz chama-se Getúlio, o outro chama Diógenes, Helena, uns nomes clássicos. Nome. Meio profetas. Tem nome antigo, né? Porque isso também faz parte dessa história de misturar, essa coisa antropofágica também que a gente gosta de misturar mesmo. Daqui a pouco entra câmera, aí ensaio do filme sobre os mendigos.
Tem a Helena realista, mas também tem a Helena que é... São os replicantes um do outro, né? Então, são as nossas projeções. O Getúlio, que é um explorador ali embaixo do viaduto, ele é um carroceiro, então ele tem um pouquinho... Ele se acha um pouco mais poderoso que os outros, então, porque ele tem uma carroça. Também é uma outra coisa. Ele navega em outros campos, navega entre os... Aí ele começa a oprimir. Miserável, mas é a classe baixa. Mesmo naquela camada existem relações de poder, existem relações econômicas, né? Exatamente. Tem essa coisa, exatamente. Tá rolando ali. Pontos que a gente... Olha, vamos tirar uma foto? Epa, bem espontânea. Ó, depois eu vou passar meu Facebook para você. Quer dizer, mesmo nessa camada existem esse tipo de relação, está ali, está presente. Exatamente. Né? O ser humano se iguala. Sempre vai estar presente. Ou se diferencia. A relação sempre vai estar, seja qual for o nível social. O lugar, ou pela força, ou pelo conhecimento, ou pelo dinheiro, ou por ele ter uma roupa, ou pela comida. Mas essa necessidade mesmo, né? Do homem. Isso é até um questionamento, né? Existe isso mesmo? O que é isso? O homem, não importa se ele tem dinheiro, se ele tem poder, ele quer ser mais que o outro, independente da miséria que ele vive, né? A gente tem umas fotos, eu pedi para a Lanlan colocar umas fotos, você vai explicando para a gente o que está rolando lá. Nós estamos falando da peça Spon, Spoff, Spend, que está lá no Parlapatões, terças e quartas, é isso? Terças e quartas. Terças e quartas, 9 da noite. Exatamente. Beleza, estreou semana passada. Cadê as fotos? Aí, figurino da Annie Welter também. Opa. Ela fez uma mistura de arte com lixo, fez uma boa pesquisa aí do que... na verdade, a pesquisa é minha e dela, e ela fez a execução. E ela desenvolveu. A Annie Welter trabalhou também no XPTO, a gente tem uma história... Então eu pude deixar nas mãos delas o desenvolvimento disso assim, tranquilamente, porque eu já tinha uma estética pensada para isso. Que aliás eu acho que... São quantos atores no elenco? São 9. 9 atores? Caramba! Eu acho que apesar de toda a desgraça, os mendigos têm um senso estético, não sei se isso é proposital ou se é forçado pela própria vida, mas eles acabam adquirindo um visual, geralmente, que sempre acho muito interessante. Acho quase que alta costura. Assim, né? Tem uma certa estética. Uma coisa deles sobreporem isso, aí a coisa vai estragando, vai outra por cima, vai estragando, vai juntando camada de sujeira. Olha, bem o que você está falando. Tem uma estreia lá em Curitiba. Isso foi lá em Curitiba? Foi lá, Festival Internacional. Então ele tem o nosso figurino... Esses andrajos, né? Esses andrajos que eles usam. Acabam sendo uma coisa... E aí eu fui aproveitando para inserir, assim, para ter uma coerência com o próprio texto, essa coisa das camadas, pensar na própria vida dele que vai se acumulando. E você tem uma lixaiada em cena, assim? Como é que é? Tem. A gente fez um trabalho estético em cima do papel craft. Que bonito isso. O papel craft amassado, pintado, com várias camadas, com colas e outros amassados e sobreposições. Texturas, graxa, exatamente. Sujeira. E o próprio cenário também ele é todo de papel craft, são duas colunas. E lá no fundo que remete a um viaduto mesmo, né? Exatamente. Como se fossem as colunas de um viaduto, ele tem exatamente. Meio estilizado, porque também, como ele se movimenta e ele tem o propósito de ser o telão das projeções. Você trabalha com projeções. Exatamente. Então, quando entra essa equipe, então tem várias cenas que tem cenas realistas, vamos dizer assim, entre aspas, dos mendigos, e tem cenas de um filme acontecendo, aí entra a câmera, a projeção é feita simultaneamente, a edição, e também no final tem, metaforicamente, um estudo de mesa que ele diz que faz, que a gente entra com uma outra técnica que é a mesma que a gente usou no Rabisco. Do Puppet Toys. A gente faz Puppet Toys. Tem esse nome aí porque ela, na verdade... Puppet Toys, quer dizer, brinquedo... Exatamente. Brinquedos, bonecos, brincadeiras com bonecos. Na verdade, a gente anima essa maquete é uma réplica de um beco bem fétido, pútrido, acabado, um beco mesmo, bem realista, onde a atriz principal, que acaba sendo escravizada e prostituída, ela vai seguindo por aquele caminho até chegar numa pensão toda feia também, né? Sei lá, palavrão essa hora. Olha, meio-dia. Tira as crianças da sala que o Sidney está falando. Espocado. Então, assim, a coisa vai acontecendo com câmeras localizadas em vários pontos. Uma outra câmera... móvel.
móvel, assim, Sim, mas nós tudo temos mini câmeras. seis câmeras. E um aparelho que... Seis câmeras fixas de vigilância que ficam... E um editor ali, então... Fica... Isso. Então a Então, gente assim, se tem divide várias corte de uma pra outra entre e tal. editor, diretor, entre cameraman, entre atores. E os manipuladores. mesclando Caramba, os uma manipuladores. tropicália Aí esse mestre, Então é um teatro-cinema, porque é é um cinema... teatro bem experimental, né? Equipamento de cinema, ou seja, ferramentas de cinema, linguagem de teatro, porque é ensaiado e feito ao vivo, tudo, né? Todos os aspectos, desde a história, a narração, a manipulação dos bonequinhos. Sim, tá tudo tem cenas feito naquele momento. com inclusive cenas de sexo com os bonecos. Opa, com os bonecos? A gente mostra mesmo. Porque a exploração ela chega num ponto que a atriz Da protagonista prostituição, ela tem que ela se obriga a prostituir, se prostituir É. para poder salvar o pai, né? Então tem uma historinha Tem que uma historinha que acontece amarra tudo isso, e ela claro. é retalhada em cima dessas camadas de Dessas linguagem. camadas de Tem linguagem. teatro de sombras também, tem momentos que tem um Por assassinato. trás de toda essa tralha tem os mendigos. Teatro de Sombra. sombras. Sombra. Então assim, a gente mistura aí teatro dramático, narrativo, Cinema. manipulação de bonecos, Canções ao sombra, vivo, cinema música. ao vivo e música ao vivo. É um espetáculo Só, não tem mais nada? que mistura tudo. Acabou? Tá tudo aí? Olha, A gente tem um vídeo, eu pedi para a Alan colocar um vídeo do Spons Poff Spend, que está em cartaz lá do Teatro dos Parlapatões. Vamos ver o vídeo. Você pode ir comentando isso aí. Então, isso é o início do espetáculo, começa com uma linguagem de opereta, assim. O mendigo começa a bater ali e São latas, mendigos latões, vão madeiras. invadindo. sim, entre utensílios Ensaiada, né? lixo e instrumentos. Tem alguns instrumentos, Alguns de instrumentos, verdade claro. ali no canto. Tem piano, guitarra, tem? contrabaixo, sim. A gente Essa é a vai- abertura do espetáculo, então. Por se tratar de um universo apocalíptico, a gente achou que poderia ter uma guitarra Claro, lá, claro. um projetor, uma câmera não, no o futuro. piano lá, né? Esse é o mendigo Sócrates, Sócrates. pai da Helena. Ele que é o louco, fala através da loucura. A palavra dele se manifesta através da loucura. E ele acaba revelando para toda essa comunidade de mendigos uma realidade, né? Uma verdade. Eu usei nessa dramaturgia também alguns trechos na fala desse mendigo Sócrates, do discurso da servidão voluntária, que foi escrito em 1500. Sim. Existe uma adaptação Erasmo? do Etienne, é o francês Etienne de Lacroix. De Lacroix. E ele Erasmo é o elogio da loucura. é uma coisa muito Nossa, atual. esse texto é maravilhoso. Então, eu fiz alguns fragmentos na Tem fala no desse YouTube, Exatamente. tem no Google para baixar gratuitamente. Exatamente. Vale a pena baixar e ler esse texto, que é de uma atualidade gritante, é uma coisa fantástica. Né? Spongebob Spend, o Zé pediu para mostrar aqui, que ele achou bonito que o bacana. programa de vocês. Esse espetáculo a gente teve a felicidade de concretizá-lo graças ao primeiro prêmio Zé Renato. Primeira edição do prêmio, né, que foi no ano Primeira edição passado. do prêmio Zé Renato, que virou Convidamos. lei, graças a Deus, mais uma lei Está saindo a cultural segunda edição agora. para São Paulo, Segunda edição. exatamente. É. E ao convite para estreá-lo no Festival de Curitiba. A Curitiba. gente estreou mês passado lá na Mostra Oficial do Exatamente. Teatro É Curitiba. o trabalho mais elaborado. Nós convidamos o diretor Fernando Scrisch para que ele possa, bem lembrado, que ele obrigado. possa, não só ele como Ele fica bravo outras com você. pessoas, inúmeras pessoas da equipe técnica que fazem parte de todo esse trabalho para ficar bem bonito, bem... O Fernando Scrisch é um diretor clown. Então, que também foi uma outra coisa que eu quis puxar. Um elemento também. Um elemento que fizesse um contraste nisso, lesse a nossa história e falasse, é assim! Traduzisse isso, né? E deu a sua organização, ele foi materializou. maravilhoso. O elenco Muito da bem. Camila Ivo, Éder dos Anjos, Lucas Luciano, Lume Santiago, Renan Vinícius, Ronaldo Liano, Sidney Caria e Silas Caria. Quem é? Teu filho? Meu irmão. Teu irmão? Sim, Ah, legal. guitarra, ele fica lá, um Fica na mendigo que guitarra. tem uma guitarra e fica lá. As músicas são do Fernando Scrisch, do Ronaldo Liano, preparação corporal da Camila Venturelli, da Lu Favoreto. Exatamente. Legal, cenografia Lucas Luciano e Sidney Caria. E os... Figurino Annie Welter. Annie Welter, maravilha. Muito bacana. Terças e Iluminação quartas... É iluminação. o João Martins. João Martins. Isso. Terças e quartas, 21 horas. Teatro Parlapatões, Praça Roosevelt 158, ali no Centrão. Gostoso pra caramba. bacana. Até quando? Até o final de maio. Todas as terças Última e quartas terça e quarta de maio. E aí a gente volta no Teatro Cacilda Becker em agosto. Inclusive, além do Spoff Spend, nós vamos estar mostrando, fazendo a mostra do nosso repertório. Vai estar o Rabisco lá? Tava. Eu vou ver de novo o Rabisco. O cachorro, que bacana. O Buraco do Muro, que é um super
espetáculo que a gente faz muito sucesso, é bem bacana, o Buraco do Muro. E o nosso mais novo para jovens que chama E.Terra. E.Terra. É uma história de extraterrestres que fazem uma análise aqui do ser humano e ver como é que ele está cuidando da educação. Em agosto você volta aqui então para falar disso. Vou ficar muito feliz. Carinha, obrigado. Boa sorte pra você, sucesso. Muito prazer mesmo, muito abraço prazer. para todo mundo. Lucas, tudo de bom, hein? Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado, sucesso lá. Obrigado.